Sagrada Família de Nazaré. A família de Jesus não é uma utopia, é uma realidade possível também às nossas famílias. A Virgem Maria e São José escolheram confiar sempre na graça de Deus mais do que nos planeamentos familiares. Os seus corações e os seus ouvidos escutaram sempre a voz de Deus mais do que o ruído da racionalidade do homem e a segurança do mundo. Foram um casal onde o risco correu sempre à sua frente, mas arriscaram sempre porque sempre acreditaram. A fé, acreditar, é escutar uma promessa de Deus e partir. Assim fizeram Abraão, Noé, a Virgem Maria, os apóstolos, São Paulo. Assim o fizeram muitos dos nossos mártires e santos. A fé é um risco, mas assumida com segurança, pois Deus é fiel e não falha. Nas palavras do Papa São Paulo VI, a fé é caminho não para a escuridão ou para a aniquilação, mas para o oceano da vida, Cristo, a nossa redenção e salvação, o nosso prémio. A Virgem Maria e São José estiveram sempre à escuta. A fé pressupõe vigilância, atenção, escutar. Escuto para responder. Respondo ao chamamento do amor e com amor. Em casa, na família, aprende-se, ou deveria aprender-se, a escutar Deus acima de tudo. Contudo, e valendo-me uma vez mais das palavras de São Paulo VI, cito: nós, basta considerar a vida cotidiana, somos capitalistas da palavra. Temos jornais, livros, escolas, cinemas, televisão. Temos a cabeça que ribomboa sempre pela mais variada e multiforme audição. Muitas vezes trata-se até de exortações religiosas, de pregações, de retiros, instruções, e pergunta ao Papa no final: e o que é que fica? A casa da Igreja deveria ser a casa da fé, do silêncio, da escuta. A casa da família deveria ser a casa do ensino, da transmissão, também da escuta, da obediência e também da fé. Criaram-se comunidades agitadas, ruidosas, cheias de tudo e tantas vezes vazias de Deus, do Espírito. Lembrava o Papa Bento XVI numa das suas catequeses: caros amigos, só celebramos e vivemos bem a liturgia se permanecermos em atitude orante e não se quisermos realizar algo, fazer-nos ver ou agir, mas se orientarmos o nosso coração para Deus e estivermos em atitude de oração, unindo-nos ao mistério de Cristo e ao seu diálogo de Filho com o Pai. Maria e José, a Virgem e São José, cresceram no povo da palavra. Cresceram, viveram e educaram Jesus na escuta da voz do Pai. Ouçamos as palavras de Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Viviam constantemente na escuta da palavra, para que a palavra vivesse neles. Aliás, a escuta da Virgem trouxe-nos o Verbo de Deus e a escuta de José trouxe-nos o Salvador. Jesus acompanhou, sem dúvida alguma, os seus pais até à casa de Deus, muitos dos dias da sua vida. E conclui o evangelista: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, crescia como homem e como filho de Deus. Jesus cresceu e aprendeu as artes de São José, a carpintaria. Partimos do princípio que sim. Um pai sempre ensina ao seu filho aquilo que sabe fazer muito bem, não é? São José terá ensinado outras habilidades. Não sei se terá jogado à bola, naquela altura não havia futebol, não é? Certamente teria jogado. Hoje ensinaria como se mexe no Facebook. O filho e o pai, não o pai e o filho, porque é ao contrário.
A Virgem Maria terá ensinado a Jesus algumas regras, possivelmente como sentar à mesa, como comer, ou dizer bom dia, boa tarde. Tudo isso terá acontecido. Mas não ficaram por aí. Ensinaram os caminhos de Deus. Caminharam com Ele. Rezavam juntos. Ensinaram a confiar, a deixar-se conduzir pelo Pai. Atrevo-me a dizer, aí teve início a primeira catequese. A experiência da fuga para o Egito é um exemplo concreto da transmissão da fé. Sempre querer meter no trabalho do Padre Pedro. Confiar somente em Deus. Jesus pode tocar, viver e experimentar a presença do Pai e a fé de São José e da Virgem Maria. A vivência familiar passa obrigatoriamente pela comunidade cristã. Comunidade onde se celebram os sacramentos, onde se vive a experiência de Deus, de um Deus revelado na liturgia. A liturgia manifesta e dá-nos a conhecer o mistério não escondido, mas envolvido em Deus. A liturgia propõe-nos o encontro com Cristo, eterno e sumo sacerdote. Na liturgia, atualizamos a Páscoa de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus, principalmente na Eucaristia. A Assembleia proclama e celebra os louvores de Deus, os dons e as graças recebidas. Ao celebrarmos, é sempre um estar com Cristo, escutá-lo na palavra proclamada e recebê-lo no seu corpo e sangue. É, ao celebrar a liturgia da Igreja, o lugar privilegiado para escutar Deus e, simultaneamente, onde o Senhor espera a nossa resposta. A liturgia é o serviço a favor do povo. Um povo que não existe sozinho, mas que se formou graças ao mistério pascal de Jesus Cristo. Com efeito, o povo de Deus não existe por laços de sangue, de território, de nação, mas nasce sempre da obra do Filho de Deus e da comunhão com o Pai que Ele nos obtém. Eis o primeiro ensinamento. Formamos parte de um povo que não nasce sozinho, mas da obra de Jesus Cristo e da comunhão com o Pai. A obra de Cristo é a sua morte e ressurreição. Dela, da cruz e da Páscoa, nasce a comunhão com Deus. Pois o critério fundamental para a liturgia é a sua orientação para Deus, para poder assim participar na sua própria obra. E participamos quando estamos em comunhão com os irmãos. Dirá São João na sua primeira carta: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Por isso, na liturgia, antecipamos o céu, porque deveríamos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Celebrar a liturgia da Igreja é desejar estar com Deus, com aquele que Ele enviou e com os irmãos. Por isso, a espiritualidade da liturgia reside no mistério redentor de Cristo. Com Ele aprendemos a rezar, a dialogar com Deus, antes de tudo a escutá-lo e depois responder-lhe. Deus concedeu-nos a palavra e a liturgia oferece-nos as palavras. Celebrar a Sagrada Liturgia é acolher em nós o significado das palavras, acolhê-las em nós e entrar na frequência dessas palavras, para nos tornarmos filhos de Deus. Já estão cansados? Não? Ótimo. Então continuo. Nesta linha, dizia o Papa Bento XVI, nesta linha gostaria de referir-me unicamente a um dos momentos que durante a própria liturgia nos chama e nos ajuda a encontrar tal concordância, este conformar-nos com o que ouvimos, dizemos e realizamos na celebração da liturgia. Refiro-me ao convite que formula o celebrante antes da prece eucarística. Sussum corda. Elevemos os nossos corações. Quando dizemos corações ao alto, para fora do enredo das nossas preocupações, dos nossos desejos, das nossas angústias e da nossa distração. O nosso coração, o íntimo de nós mesmos, deve abrir-se docilmente à palavra de Deus e recolher-se na oração da Igreja, a fim de receber a sua orientação para Deus,
das próprias palavras que ele ouve e pronuncia. O olhar do coração deve dirigir-se ao Senhor, que se encontra no meio de nós. É uma disposição fundamental. A família cristã é um dom de Deus para a humanidade. A Igreja continua a acreditar na família, não só como instituição, mas principalmente como dádiva de Deus para a sociedade. A Igreja continua na linha da frente, ainda que às vezes com receio e calculismo e até com o politicamente correto, mas continua na linha da frente na defesa da família como célula da sociedade, como elemento de equilíbrio e harmonia social. A família cristã, como a Sagrada Família de Nazaré, vive as realidades deste mundo, as alegrias e as tristezas, as esperanças e os desesperos, os sonhos e os pesadelos. Viver em família como igreja doméstica, espaço de oração, lugar de fé, encontro com Deus, é concretizar o sonho de Deus para o homem ser feliz. A felicidade está em obedecer a Deus. Como? Deus continua a falar ao homem, a revelar-lhe o seu plano. Fala-lhe no silêncio ao coração. A oração é o deserto, onde Deus se encontra e deseja estar conosco. E diz o profeta Oséias: é assim que a vou seduzir. Ao deserto a conduzirei para lhe falar ao coração. Nós vamos meter um bocadinho de água para continuar a meter. Na oração, os membros da família encontram a sua espiritualidade, o seu caminho de relação com Deus. Na oração, Deus ilumina os seus passos nas diferentes situações. Se uma família não reza em casa, só participa na Eucaristia Dominical e nada mais, como se aguentará? Como permanecerá de pé? Como viverá? São José e a Virgem Maria encontraram-se com trabalhos e contrariedades, como nos relata o Evangelho. A viagem para Belém, não há lugar para eles na hospedaria, partir do Egito e regressar, perder Jesus na viagem, não compreenderem as suas palavras, vê-lo perseguido e crucificado. E São José e a Virgem Maria o que fizeram? Fugiram? Não. Permaneceram e seguiram em frente. Partiram na fé. Acreditaram. Porquê? Porque Deus tinha lugar nas suas vidas. As suas vidas estavam impregnadas pela vida de Deus. A oração é o pilar de sustento de uma família. Eu volto a repetir. A oração é o pilar de sustento de uma família. E vou dizer isto e arrisco-me a correr riscos. E não é não só a carreira ou o estudo, o trabalho ou o ordenado. Aquilo que sustenta uma família é a sua vida de oração com Deus. Se não tiver isto, tudo o resto não serve para nada. Diante das situações, eu não estou a dizer que não é importante, ok? Não me ouviram dizer isso. Para que na segunda-feira não se vão despedir e viver só da oração, não é? Diante das situações difíceis, o que fazem as famílias? Mesmo as cristãs, desistem ou fogem. Não rezam com os filhos em casa. Eu vou utilizar esta palavra sem qualquer sentido pejorativo, mas espero que me entendam. Não rezam com os filhos em casa. Não os obrigam a ir à Eucaristia. Não os obrigam a confessar-se. Desculpam-se e justificam-se. Precisam de estudar, ter uma festa de aniversário, há uma saída que a família vai fazer, ou os pais dizem, pá, temos que trabalhar. Até cristãos. É que se eu estivesse a falar para os de fora, era uma coisa, mas estou a falar para os de dentro que acontece isto. Quem reza em casa, quem diz as razões da sua fé até aos seus filhos. A oração é a linfa vital de uma família. Família que não reze, e desculpai os termos, família que não reze está entregue aos bezerros de ouro da época, ao dinheiro, à carreira, ao estudo, ao êxito e às tecnologias. Na oração, a família aprende a dialogar com Deus e uns com os outros. Aprende-se o perdão.
onde cada um reconhece as suas debilidades e fraquezas. Se não falam à mesa, como irão rezar em conjunto? Mas se eles não veem o pai e a mãe pedirem perdão quando discutem, como é que eles vão pedir perdão aos pais? Se eles não veem os pais pedir perdão aos seus filhos. E sabeis qual é o momento propício para isso? É quando deveriam rezar em família. E aí sim deveriam se perdoar. Mas se não se reza, como vão ver? Como vão tocar e experimentar? Adiante. Falar, conversar é desejar cuidar do outro. É querer estar com o outro, é querer escutar o outro. Eu escuto Deus na oração ou só falo eu? Em casa ensino a escutar Deus? Se o não fizer, como posso escutar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos? O Papa Francisco lembrava este tema no último Ângelus do ano passado. Dizia ele, eles rezavam, trabalhavam, comunicavam, a Sagrada Família. E eu pergunto-me, e tu, na tua família, sabes comunicar ou és como aqueles jovens à mesa, cada qual com o telemóvel enquanto conversam no chat? Jovens e não só, porque também já os pais e as mães fazem o mesmo. Naquela mesa parece que há um silêncio como se estivessem na missa. Tomaram na missa a ver o silêncio que há à mesa, não é? Mas não comunicam entre si. Temos que retomar o diálogo em família, dizia o Papa. Pais, filhos, avós e irmãos devem comunicar entre si. Que a Sagrada Família possa que a Sagrada Família possa ser modelo das nossas famílias, a fim de que pais e filhos se ajudem mutuamente na adesão ao Evangelho, fundamento da santidade da família. São Paulo lembra que o vínculo dos cristãos é o amor. Na família também é o amor. Mas o amor aprendido na oração. Como dizia o Papa São João Paulo II, é uma oração feita em comum, marido e mulher juntos, pais e filhos juntos. A comunhão na oração é ao mesmo tempo fruto e exigência daquela comunhão que é dada pelos sacramentos do batismo e do matrimónio. E o Papa já dizia isto na Familiares Consórcio. Os mais velhos, se calhar, ao menos já ouviram falar. E como dizia um professor meu, se calhar alguns até conheceram a capa. Não é? Pelo menos a capa a gente conhece. Na Epístola aos Colossenses, o apóstolo dos gentios lembra-nos: e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós com toda a sua riqueza. Escutámos na Sagrada Família também esta leitura. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Com toda a sabedoria, cantai a Deus nos vossos corações o vosso reconhecimento, com salmos, hinos e cânticos inspirados. Falava a propósito da comunidade cristã. Contudo, a partir deste texto, há 3 conclusões práticas para a vida espiritual da família. A palavra de Deus deve habitar com abundância em cada um de nós e na nossa família. A família cristã escuta e reza a palavra de Deus, coloca-se à escuta. A Bíblia não é decorativa da estante, nem para estar aberta numa edição limitada da Verbo ou das seleções à entrada de casa. Não é para isso que a Bíblia serve. A Bíblia é uma palavra de Deus para os acontecimentos da família ou de algum dos seus membros. Ali pode-se fazer o exame de consciência, escutar o chamamento de Deus a alguma vocação, sacerdotal, religiosa ou matrimonial. Mas se os pais não rezam com os filhos para escutarem Deus, como é que há de haver vocações sacerdotais, ou até religiosas, ou até vocações ao matrimónio, que já vai sendo raro também dentro da igreja, ainda que aconteça. Obter uma pista para um problema. Preparar a palavra de cada domingo. Abundam nas famílias o silêncio, provocado pelas tecnologias, pelo individualismo. A seguir abundam as consultas, porque se começa a entrar em depressão, porque se vive sozinho, isolado. E depois abundam as revistas da New Age, dos tarôs e das espiritualidades alternativas, para continuarmos a viver como o mundo ensina. Televisão, Facebook, WhatsApp, Instagram. Isso é que é fundamental. Uma família partiu em missão para um país descristianizado. Ao chegar lá, os filhos, na escola, fizeram amizade com os outros miúdos naturais desse país. A dada altura, ao frequentarem a casa desta família cristã, uma família pediu aos pais para viverem como eles. Pediu o batismo e os pais entraram na catequese de adultos. E como viviam eles? Como todas as famílias com filhos.
Mas rezavam juntos, participavam juntos nas celebrações e reinava a boa disposição, para além da gritaria, porque eram em casa sempre muitos. Quando olham para as nossas famílias praticantes, verificam isto na sua maioria. Ou vê-se o mesmo que nas outras. Discussões para pagar despesas, gritos por causa dos filhos, filhos escravos do computador ou do telemóvel, cativos no seu próprio quarto, o pai e a mãe na sala, cada um no seu telemóvel sem se falarem, e onde entra Deus? Às vezes até se falam por Messenger, não é? Porque aproveitam, já que estão todos em rede, comunicam uns com os outros. E onde entra Deus? Onde está a oração e a transmissão da fé? Recordemos as palavras do Papa São João Paulo II. O Concílio Vaticano II recorda quando escreve: cada família comunicará generosamente às outras, com as outras, as próprias riquezas espirituais. Por isso, a família cristã, nascida de um matrimónio que é a imagem e participação da aliança de amor entre Cristo e a Igreja, manifestará a todos a presença viva do Salvador no mundo. E a autêntica natureza da Igreja, quer por meio do amor dos esposos, quer pela sua generosa fecundidade, unidade e fidelidade, quer pela amável cooperação de todos os seus membros. Mas hoje vivemos numa sociedade onde se obriga os pais a trabalharem sem pararem para ganharem muito dinheiro. Como se isso fosse trazer a felicidade aos filhos, aos vossos, às famílias. Os pais estão cansados, sem vida alguma, ou seja, mortos para os seus filhos. Pensam que esse é o seu dever. O vosso dever é ensinar os vossos filhos o caminho de Deus. Dizia novamente o Papa João Paulo II. Os pais cristãos têm o dever específico de educar os filhos para a oração, de os introduzir na descoberta progressiva do mistério de Deus e na oração pessoal com Ele. É sobretudo na família cristã, ornada da graça e do dever do sacramento do matrimónio, que devem ser ensinados os filhos, desde os primeiros anos, segundo a fé recebida no batismo, a conhecer e a adorar a Deus e a amar o próximo. É na família que se aprende a rezar, a estar com Deus, a viver a palavra, a cumprir os seus mandamentos. A minha avó, que já faleceu, dizia-me sempre, quando dela me despedia: filho, nunca deixes o caminho de Deus. Será que dizemos isto aos nossos netos, aos nossos filhos? Hoje entregam-se as crianças à escola desde a mais tenra idade e entram desde pequeninos e saem com o curso nas mãos. E onde estão os pais? A trabalhar. Quem os educa é a escola. Estão entregues àquilo que o governo impõe. E onde estão os pais quando chegam da escola? No trabalho. E ficam no computador, e quem os educa? O mundo. Que mundo? Eu depois tinha aqui uma nota de rodapé, claro que é o mundo que é contrário a Deus. Não quando vemos o mundo na sua criação, não é? E aprendem o que hoje está em voga. Ideologia de género. Aprendem tudo com base nas pedagogias de esquerda. Destroem a castidade como virtude. Permitindo tudo. E muitos pais cristãos até concordam. E com mágoa eu digo que já não se ensinam estas virtudes, nem do pudor, nem da castidade, nem do respeito por si e pelo outro. Não, até facilitamos, até pagamos estadias para que possam dormir juntos. Ensinam o relativismo moral, o indiferentismo religioso, aprendem os erros da Igreja, na escola, porque é isso que se ensina, e troçam dela, acabando por se afastarem. Ensinam o materialismo e o hedonismo. E a pergunta: e onde estão os pais? Onde está a fé? A missão da família é proteger os seus filhos. São os custódios da fé. Guardar a palavra e obedecer a Deus. Mas se até a família discorda e se desvia do caminho proposto por Deus, como vai ser? Se a família não reza, não escuta, como irá obedecer? Se não está disposta para ouvir Deus. O mundo moderno, como Pedro, renegou Cristo. O homem contemporâneo teve medo de Deus, medo de fazer-se seu discípulo. Disse: não quero conhecer Deus. Temeu o olhar dos outros. Perguntaram-lhe se conhecia Cristo e respondeu: não conheço esse homem. Sentiu vergonha de si próprio e jurou: Deus, não sei quem é.
Quisemos brilhar perante os olhos do mundo e por 3 vezes negamos o nosso Deus, afirmando: não estou confiante dele, nem dos evangelhos, nem dos dogmas, nem da moral cristã. Envergonhamos-nos dos mártires e dos santos. Trememos perante o mundo e os seus servidores. A fé é uma confiança total e absoluta do homem num Deus com o qual teve um encontro pessoal. As famílias têm este encontro e ensinam este encontro com Cristo. Não se enquadram estas palavras na situação atual das famílias também cristãs. Falamos da fé, contamos as vidas dos santos e da Igreja, celebramos os tempos litúrgicos. Aliás, eu até fui buscar, não é? Porque saiu agora este livro do Padre Carlos Aquino e que tem uma ajuda, é uma hipótese. Há outro que saiu há tempos também, este também para ajudar a rezar em família. Há tantos subsídios, mas não fazemos, esse é o problema. O problema não está nos livros, o problema é que está que as famílias não querem fazer. É unicamente isso. E é preciso começar a fazer. Deste modo, enquanto é fruto e sinal da fecundidade sobrenatural da Igreja, a família cristã torna-se símbolo, testemunho, participação da maternidade da Igreja. A família é o testemunho da fé e do seguimento de Jesus. Vivemos no mesmo mundo à vivência dos sacramentos. Testemunhar a adesão da família a Cristo vivo e ressuscitado. Não é uma missão impossível. Sem a oração familiar em casa e sem a celebração da Eucaristia na comunidade cristã, a família não consegue ser firme e fiel aos mandamentos de Deus e à doutrina da Igreja. Não vale a pena, porque não vamos aguentar. É necessário educar. José confiou no sonho de Deus. Hoje é preciso espaço para escutar Deus. Fala-nos ainda. Deus fala, mas nós escutamo-lo. É que esta é que é a pergunta. Não é se Deus ainda fala, porque Deus fala sempre. É se nós escutamos. Quantas vezes chegamos a casa, às famílias, e perguntamos aos miúdos o que é que eles escutaram na missa? Nunca perguntamos o que é que eles eram na catequese. Mas vamos logo saber as notas que eles tiraram na escola. Isso é logo. Meu menino tem que tirar logo um 20, para ser bom aluno. Mas a catequese, pronto, não importa. Aprendeu lá algumas coisinhas. O que importa é que no final o Sr. Padre o deixe fazer a comunhão ou a profissão de fé, que é para ter mais um diploma. Isso é que importa. Agora o resto, não nos interessamos como queremos que os miúdos aprendam alguma coisa. Os pais, esta é a missão dos pais, escutar Deus. E escutamos através também daquilo que eles aprendem. É preciso confiar e fugir. Confiar e partir mesmo sem saber como, sem seguranças, sem futuro ou sem metas. Fugir, eu digo, mas no coração, não é fugir, andarmos por aí com a caravana às costas. Mas ser presente no testemunho. Colocar o coração, a vontade nas mãos de Deus. O Herodes de hoje continua a perseguir os que quiserem viver com Cristo e segundo Cristo. Entram no coração e quer habitar no segredo da nossa vida. O Herodes promete bem-estar, segurança, riqueza, prestígio, autoridade, poder. Mas a família assenta apenas e só no amor de Deus, na pobreza, na fragilidade de um Deus que se fez criança para nos dar a vida. Portanto, a missão dos pais é salvar os seus filhos, que é o que aprendem na Eucaristia. Cristo salvou-nos e nós salvamos com Cristo. Dar a vida por eles, como Cristo fez pela sua Igreja. É entregar-se à perseguição, à cruz, mas para que eles vivam e não para que eles morram. A missão dos pais é ensinar o caminho para Deus, ensinar a rezar, ensinar as verdades da fé, ler e meditar a palavra, ler e estudar o catecismo da Igreja e não livreto escrito a metro de tudo e de nada. A missão dos pais é conduzir os seus filhos ao mistério. Olhai que a Igreja até facilitou agora. Deu o IUCET, que tem uma variedade já de publicações, que dá para estudar com eles até o catecismo, de uma forma diferente, para não ser aquele calhamaço, agora já é azul, não é? Antigamente era verde, ainda tenho o verde. Aquele calhamaço, não, tem o IUCET. Já o IUCET até para as crianças da primeira comunhão. Já há uma variedade. Então é preciso pegar e fazer. Desligar a televisão. Desligar o computador. E estar com eles. Estudar, rezar juntos. E não temos tempo. Façam as contas. Ao final de uma semana, o tempo que agora já não é preciso. Pelo menos quem tem iPhone, ele informa logo o tempo que passamos à frente do ecrã. É? Façam a conta.
das horas que rezaram juntos e das horas que passaram à frente do ecrã e vejam o déficit, até para essas contas públicas do país, não é? Vejam o déficit que acontece. Mas adiante. A missão dos pais é conduzir os seus filhos ao mistério. É a missão dos pais narrar e levar à experiência de Deus, a cuidar, a amar e a servir, a rezar e a perdoar, a louvar e a cantar Deus. O testemunho vivo e presencial dos pais é o elemento insubstituível da educação para a oração dos filhos. E dizia o Papa Paulo VI, não sei se os mais velhos se recordam deste texto, e dizia ele assim em 11 de agosto de 76, já se colocava este problema. Mães, ensinais aos vossos filhos as orações do cristão. Em consonância com os sacerdotes, preparais os vossos filhos para os sacramentos da primeira idade, confissão, comunhão, crisma. Habituai-los, quando enfermos, a pensar em Cristo que sofre, a invocar o auxílio de Nossa Senhora e dos santos. Rezais o terço em família. E vós, pais, sabeis rezar com os vossos filhos, com toda a comunidade doméstica, pelo menos algumas vezes. O vosso exemplo na retidão do pensamento e da ação, sufragada com alguma oração comum, tem o valor de uma lição de vida. Tem o valor de um ato de culto de mérito particular. Levais assim a paz às paredes domésticas. Recordai, deste modo construís a Igreja. A missão da família, que acolhe o Evangelho e amadurece na fé, torna-se evangelizadora. E já nos lembrava novamente o Papa Paulo VI. Desculpai citá-lo tantas vezes, mas gosto muito do que ele escreve. A família, como a Igreja, deve ser um lugar onde se transmite o Evangelho e de onde o Evangelho irradie. Portanto, no interior de uma família consciente desta missão, todos os componentes evangelizam e são evangelizados. Os pais não só comunicam aos filhos o Evangelho, mas também podem receber deles o mesmo Evangelho profundamente vivido. Uma tal família torna-se, então, evangelizadora de muitas outras famílias e do ambiente no qual está inserida. São José, deixai que diga assim, espero não cometer nenhuma gafe, São José salvou o projeto de Deus ao obedecer ao Pai e levar Jesus para o Egito. É a missão dos pais levar os seus filhos para onde está Deus. Salvais os vossos filhos com o vosso testemunho e com o vosso sim a Deus, com a obediência a Deus e ao magistério. O principal afã de qualquer discípulo e de qualquer família cristã deve ser a santificação. A prioridade da sua vida tem que ser a oração, a contemplação silenciosa e a Eucaristia. Quereis a espiritualidade da Igreja? Está aqui. Oração, contemplação silenciosa e a Eucaristia. E a escuta da palavra, acrescentaria. Claro que isto depois, resumo, também leva à prática, à caridade. Ora, uma finalidade importante da oração da Igreja doméstica é de constituir para os filhos a introdução natural à oração litúrgica própria da Igreja inteira. Daí a necessidade de uma participação progressiva de todos os membros da família cristã na Eucaristia, sobretudo na dominical e festiva, e nos outros sacramentos, em particular nos da iniciação cristã dos filhos. Eu não sei, eu e o Padre P tivemos um professor, não vou dizer o nome, digo só o milagre, não o santo, que sempre me chocou uma coisa da vida familiar deles. É que ele ia a uma missa e a mulher ia a outra. E um dia confrontei, como tinha aulas sozinho com ele, não era? E eu disse, mas isso não tem cabimento nenhum. O senhor casou com ela, tem que ir juntos. Ele disse, não. Eu vou a uma e ela vai a outra. Eu disse, pronto, o senhor é que sabe, mas eu não concordo, não é? E isto às vezes ainda acontece, infelizmente. É ir em família. Não é? Não só a Eucaristia, mas ir em família rezar juntos. Ir em família confessar-se juntos. Ir em família, caminhar em família. A família dá à Igreja a possibilidade da celebração comunitária e do ofício divino. Assim também está ao cuidado da família cristã, e já vou caminhar para o fim, celebrar, mesmo em casa e de forma adaptada aos seus membros, os tempos e as festividades do ano litúrgico, como nos conta a experiência de um cardeal. Também conheço famílias cristãs que colocam Deus no centro da sua vida. A sua oração em comum faz-se palpável. Em algumas cidades, vi muitos fiéis participar diariamente não só na Eucaristia,
como também na oração das horas. Sabeis o que é a oração das horas? É a liturgia das horas. São famílias que colocaram Deus no lugar que merece. Constroem a sua vida sobre o único cimento sólido. São a esperança da Igreja, as famílias que rezam. Ok? Este sim é importante frisar. Para preparar e prolongar em casa o culto celebrado na Igreja, a família cristã recorre à oração privada. Eu, quando digo aqui privada, refiro-me ao sentido de ser em casa, está bem? Não é privada, fechados num cubículo. Que se apresenta sob uma grande variedade de formas. Esta variedade, enquanto testemunho da riqueza extraordinária com a qual o Espírito anima a oração cristã, responde às diversas exigências e situações da vida de quem se volta para o Senhor. Além das orações da manhã e da tarde, são de aconselhar expressamente, e já o disse e repito, a leitura e a meditação da Palavra de Deus. A preparação para a recepção dos sacramentos, e agora vou dizer algo que alguns poderá fazer assim um choque, mas também faz falta. A consagração ao coração de Jesus e as várias formas de culto à Santíssima Virgem. A bênção da mesa. Eu, quando escrevia isto, pensava, quantas famílias rezam antes de comer? Até famílias cristãs. Primeira pergunta, rezam em casa? Segunda pergunta, e quando vão ao restaurante também rezam? Ah, pois é. Rezamos só quando estamos escondidos. Mas vir uma família rezar, olhai que bonito. Não nos incomoda a nós, incomoda aos outros que não rezam. E é um testemunho. A bênção da mesa é o mais simples. Às vezes não é preciso uma grande coisa, basta dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezar. Os meus sobrinhos, não é? Quando chegam, hoje em dia, já não comem sem a gente rezar antes. Custou um bocadinho ao princípio, não é? Mas agora já rezam e esperam sempre. Às vezes, quando alguns se esquecem dos mais velhos, eles dizem, então hoje não rezamos, comemos já. E eu disse, tem razão, não é? Isto passa e fica. É importante rezar com eles. Até à mesa. Comecem já hoje, não deixem para amanhã. Porque vão dizer, amanhã vou já fazer o que o seu padre diz. Mas depois amanhã diz, hoje não dá, se calhar segunda-feira, não é? E daqui por um ano, voltam a ouvir uma coisa parecida e dizem, ainda não rezei com a minha família, ainda à mesa. E as práticas da piedade popular, que não foram proibidas pela Igreja. Não sei porque é que se deixaram de fazer. Não houve nenhum decreto, nem nenhum documento tenha dito, é proibido fazer isto. Mas acabaram-se com elas. Não faço ideia porquê. E olhei o estado em que chegamos. E não digo mais, nesta minha conferência. Avancemos. No respeito pela liberdade dos filhos de Deus, a Igreja propôs e continua a sugerir aos fiéis algumas práticas de piedade com solicitude e insistências particulares. Entre estas é de relembrar a recitação do Rosário. Queremos agora, em continuidade de pensamento com os nossos predecessores, isto é uma citação do Papa João Paulo II, não é minha, recomendar vivamente a recitação do Santo Rosário em família. Não há dúvida de que o Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria deve ser considerado uma das mais excelentes e eficazes orações em comum. Que a família cristã é convidada a recitar, dá-nos o gosto de pensar e desejamos vivamente que, quando o encontro familiar se transforma em tempo de oração, seja o Rosário a sua expressão frequente ou preferida. Desta maneira, a autêntica devoção mariana que se exprime no vínculo sincero e na generosa série das posições espirituais da Virgem Santíssima, constitui um instrumento privilegiado para alimentar a comunhão de amor da família e para desenvolver a espiritualidade conjugal e familiar. Ela, a Mãe de Cristo e da Igreja, é também, de facto, de forma especial, a Mãe das famílias cristãs das igrejas domésticas. Assim, a família vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma igreja doméstica e uma célula viva para transformar o mundo. Avancemos, famílias. Continuemos a caminhar. Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. E por isso termino com uma oração de preparação para o Encontro Internacional das Famílias que decorreu em Valência. E diz: ó Deus, que na Sagrada Família nos deixaste o modelo perfeito de vida familiar, vivida na fé e na obediência à vossa vontade, agradecemos-vos pela nossa família.
Concedei-nos a força para permanecer unidos no amor, a generosidade e a alegria de vivermos juntos. Ajudai-nos na nossa missão de transmitir a fé que recebemos dos nossos pais, a abrir o coração dos nossos filhos para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo. Fortalecei a fé dos nossos jovens para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os matrimónios, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Derramai a vossa graça e a vossa bênção sobre todas as famílias do mundo. Unidos a José e Maria, vos pedimos isso por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. E muito obrigado.